Bom, hoje eu vou trazer uma dica bem rápida para vocês, que é falando sobre Destructing Assignment. A gente usa isso muito, principalmente em componentes funcionais, quando a gente define as propriedades desse componente, como quando a gente está utilizando o componente como classe, quando a gente utiliza tanto as props quanto o states dentro do método render, por exemplo, ou qualquer outro método que a gente use essas propriedades. Vamos começar vendo um exemplo aqui. Eu fiz uma pequena alteração aqui no exemplo que tem lá no site do React Native mesmo, tá? Mostrando aqui um componente funcional. E isso que vocês estão vendo aqui, olha, nome e idade, é justamente o Destructing Assignment, certo? A gente está fazendo o Destructing do objeto para utilizar aqui o nome e a idade. Nesse exemplo aqui está mostrando olá, o nome da pessoa, uma certa idade. E eu defini que o nome é José e a idade é 18, por isso que aqui vocês estão vendo, né? Olá José, você tem 18 anos. Né? Se a gente modificar algum valor aqui, ele já vai renderizar a nova versão. Tá, então, por que isso aqui é interessante? Se eu não tivesse esse destructing, eu teria só um parâmetro, sei lá, que a gente chama normalmente de props. Aí, olha, ele já não entende aqui. Aí você teria que usar props.nome, props.idade. Tá? Observe que a gente teve o mesmo resultado. Só que dessa maneira a gente recebeu o objeto como parâmetro. Né? Se a gente tirar isso aqui e voltar à versão anterior, a gente não recebe, a gente faz o destructing, né, a desestruturação desse objeto nas propriedades nome e idade. Observe que se esse meu objeto props tiver mais propriedades, a gente está ignorando essas outras propriedades. Né? A gente só está considerando o nome e a idade. Então, com o uso do destructing vai facilitar a gente, né? Não precisar ficar declarando, usando aquele ponto várias vezes, e fica mais interessante o nosso código, principalmente no padrão de codificação. Você tem vários, inclusive ESLint, onde ele reforça, né? Se você está usando o React Native e quando for usar props ou state, se você não fizer o destructing, ele lhe alerta, né, para você corrigir isso. Tá? No caso desse exemplo aí, seria se eu tiver uma classe e eu precisar de alguma propriedade. Né? Se eu usar props ponto alguma coisa, o slint ele já iria reclamar que você não pode usar props ponto o nome da propriedade. Você tem que sempre fazer o destructing dessa propriedade, dessa maneira que tem aqui, né? Nesse tipo de estilo aqui. Tá? Então vamos só dar uma olhada. Eu não vou cobrir tudo, mas aqui é o site do Mozilla, né? Que mostra o Destructing Assignment. Então aqui tem um exemplo bem completo, ele sai mostrando vários exemplos e explicando aí o que vocês podem ou não fazer com o Destructing. Eu posso fazer Destructing de array, posso fazer Destructing de objeto, tá? Então, um exemplo aqui, como ele fez o Destructing apenas desses dois elementos, no valor A tem 10, no valor B tem 20, que é o que a gente obtém se a gente der um run aqui. Aqui tem 10 e no B tem 20. Se você usar o operador de spread, né, esse 3 pontinhos aqui, ponto, ele vai gerar um array ainda que tem esse
outros elementos que você não associou aqui. Tá? Então, dessa maneira aqui, REST ele vai ter um array com esses 3 últimos elementos. Se você não colocar esse REST, mesmo que o array tenha mais elementos, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente ignorar os outros elementos. Eu só peguei esses 2 valores aqui. Esse tipo de coisa é bem utilizado numa função. Esse exemplo aqui. Eu tenho uma função que recebeu 2 valores, x e y, e ele retorna um array de números. Esse array que eu estou retornando aqui na função é x, y, x mais y e x menos y. Então, por exemplo, se eu tiver 2 e 3 aqui, x é 2, y é 3. Vamos rodar isso aqui e observar aqui no console. X é 2, y é 3. Só que a gente não pode confundir que esse x é o primeiro elemento, esse y, porque ele faz na ordem com que isso aqui foi retornado. Então, se eu colocar algo no estilo a, b, se eu mandar imprimir x e y, agora não vai ser mais 2 e 3, ele vai ser a soma, que x está relacionado à soma, e y está relacionado a esse quarto elemento aqui, que é a subtração. Então, rodando agora novamente, x é 5, y é menos 1, certo? Então, o que a gente está fazendo? O que está na constantes a e b eu estou desconsiderando. Inclusive, se eu quiser desconsiderar, a gente pode simplesmente fazer assim. Estou desconsiderando os 2 primeiros elementos. Se eu rodar, tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito aqui. Ele inclusive colocou que mostrou essa mensagem novamente, igualzinho. Então ele não criou outra linha. Então, quando eu quero desconsiderar algum elemento, eu posso fazer isso, eu posso fazer algo assim também. Eu quero o primeiro, não quero o segundo e eu quero o último aí, o quarto elemento. Então, dessa maneira, ele vai imprimir x igual a 2, y igual a menos 1, porque é o quarto elemento. Então, esse x e y não tem a ver com essas variáveis que estão aqui na função. Por que isso é muito usado em funções? Porque, normalmente, uma função ela retorna um elemento ou um objeto. E nos casos que você quer que uma função retorne 2 ou 3 elementos, dá para a gente fazer isso facilmente, retornando um vetor e... no final, eu não preciso criar um vetor e sair acessando elemento por elemento. Eu faço o destructing dele e eu já obtenho diretamente os valores desejados. Então, fazer o destructing com o retorno de uma função, quando ela retorna um array, é um exemplo prático bem interessante aqui do destructing. O que mais? Vamos olhar só mais alguns itens aqui que é interessante. O destructing de array que eu falei. Destructing com valores padrões. Esse array aqui só tem um elemento. Isso significa que o B vai receber o valor 7. O A vai receber o 1, porque existe o primeiro elemento, mas o segundo elemento, como não existe, ele vai pegar como padrão o valor 7. Se você não tivesse isso, ele ia colocar que B estaria undefined. Uma coisa bem interessante aqui é eu quero trocar variáveis A e B. Se alguém passou por lógica de programação, já fez aquela sequência AUX recebe A recebe B e B recebe AUX. Eu preciso de 3 comandos de atribuição para inverter o valor dessas duas variáveis. Dessa maneira aqui, olha, vocês estão vendo, a gente troca o valor das duas variáveis de uma vez só, sem precisar declarar uma variável extra. Aqui é o retorno da função, que eu falei para vocês agora ali há pouco. Ignorando o retorno, também já mostrei naquele exemplo. Que mais? Aqui. Uma coisa que pode dar erro é se você colocar o operador de REST,
e depois colocar uma vírgula, isso dá um erro de sintaxe, porque a última coisa tem que ser os 3 pontos aqui com o nome da propriedade que você queira utilizar. Bom, vamos passar para Object Structing, que é uma outra parte que interessa a gente, porque é o que a gente usa com props e state lá no React Native. Tá? Então, eu tenho um objeto e eu posso fazer o destructing desse objeto, do mesmo jeito que a gente tem lá em props. Né? Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é o que eu vi no vídeo passado, né? Utilizando o estado eCircle e color index. Tá. Beleza, tenho aqui o meu tipo, que é o estado. Estou criando uma constante que tem que o circle é falso e o index é 1. E aqui a gente pode fazer o destructing. Com isso, a gente está criando duas variáveis que estão acessando esses valores aqui, que é falso e 1. Né? Se eu rodar esse elemento aqui, dá para pegar aqui, olha, falso e 1. Tá? Essa primeira parte daqui. Então, isso é o que o ESLint, muitas vezes, se você deixar isso configurado, ele vai reforçar. Você só pode escrever código usando dessa maneira aqui. Faz o destruct, depois usa. Se eu não tivesse feito o destructing, como é que eu teria que usar? Aqui teria que ser assim, ó. State.eCircle, state.colorindex. Tá? Então, de acordo com alguns padrões de codificação, ele não recomenda que você faça isso. Você sempre faça o destructing para depois usar as propriedades daquele objeto. Tá. Quando a gente está trabalhando com TypeScript, é interessante ter um cuidado. Quando você... Isso aqui funciona também com JavaScript, tá? A questão aqui principal é que muitas vezes a pessoa quer... eu quero declarar que o tipo desse meu objeto aqui, né, é do tipo state. Aí, só lembrando, esse tipo tem que estar fora dessas chaves que faz o destructing. Aqui dentro, o que isso aqui está dizendo? Que o eCircle está sendo renomeado para circle e color index está sendo renomeado para color. Então, aqui dentro dessa função, eu não posso usar o eCircle porque ele não vai, olha, ele já deixou isso aqui cinza para mostrar que você não está usando essa propriedade. Tá? Então, aqui você coloca circle porque você está dizendo... quando é que isso aqui é útil? Isso aqui é útil, imagina que você tem dois objetos, né? Um que é um props e outro que é um state, e tanto props quanto state tem a mesma propriedade. Então você não vai conseguir fazer o destructing desses dois objetos, dessa mesma propriedade desses dois objetos. Então, nesse caso, você renomeia. Você poderia até dizer, esse aqui é o circle do state. E você poderia ter até uma outra opção lá, que também é um objeto, que tem o eCircle, e você renomeia ele para circle props. E aí aqui dentro você usaria essa circle props. Tá? Aqui ele está dando um erro porque está sem tipo. Vamos dizer que o tipo também é state. Tá? Então, dessa maneira, a gente diz que tem esse segundo parâmetro que é do mesmo tipo desse. E aí como é que eu faria para conseguir fazer o destructing desses dois objetos? A única maneira é fazendo a parte de renomear a propriedade. Então, quando você está fazendo destructing, que você põe esses dois pontos,
você não está declarando o tipo, você está renomeando essa propriedade aqui. Se você quisesse criar o tipo, vamos dizer assim, inline, em vez de usar aquele state que está lá em cima, você quisesse criar logo aqui, você faria dessa maneira, 2 pontos, e aí dentro das chaves você ia colocar que o circle é um booleano e que o color index é um number, tá? Então, pode ver que fica bem verboso isso aqui, mas é dessa maneira que a gente faz a declaração do tipo da propriedade eCircle e da propriedade colorIndex. Tá? Então, se você tentar fazer esse tipo de coisa que vocês estão vendo aqui, olha, ele vai dar um erro de sintaxe. Por quê? eCircle está querendo ser renomeada para um booleano. Aí isso está errado. Eu não posso, até porque booleano é uma palavra reservada do JavaScript e eu não vou poder fazer essa renome. Eu não posso renomear eCircle para uma palavra reservada. A mesma coisa aqui. Então, isso é um erro aqui comum que quem está aprendendo JavaScript, TypeScript, termina fazendo. Quer declarar o tipo, mas coloca aqui, não, o tipo, se você quiser declarar, tem que ser desse jeito aqui. Ou você vai e faz uma declaração de tipo e usa essa declaração de tipo, como está sendo visto aqui. Tá? Então, esse aqui é um código que vai gerar um erro de compilação, certo? Ali embaixo agora ele deu um errinho porque ele só estava esperando esse parâmetro. Se eu rodar agora não tem mais nenhum erro, né? De compilação. Está dizendo que circle props não está definido. Então eu apaguei lá e não apaguei aqui. Vamos rodar de novo. Pronto. Então agora eu tenho todos os exemplos aí. Então, o que foi feito aqui nessa função? Ela faz a chamada e aí aqui eu estou fazendo a execução dessa função. Chamo ela com o meu state que tem falso e 1. Né? Então tem falso e 1. Então, funciona tanto declarando o tipo fora, lá em cima, como você colocando ele de forma inline, assim. Tá? Aqui tem mais uns pequenos detalhes que eu recomendo vocês darem uma olhada. Por exemplo, se você declarou a variável A e B e quer fazer o destructing sem criar, porque toda vez que vocês viram aqui... nesse exemplo, eu estou criando as constantes eCircle e colorIndex. Eu estou criando essas duas constantes. Nesse exemplo aqui, eu declarei lá e eu só estou querendo fazer o destructing, sem declarar de novo. Aí, se você só colocasse as chaves, ia dar errado. Aí, esse parênteses aqui do lado de fora dessa atribuição, ela passa a ser obrigatório. Você precisa pôr esses parênteses para ele entender que você está fazendo o destructing disso daqui, né, desse objeto A com valor 1 e B com valor 2 para essas variáveis A e B que foram declaradas. Aqui a história de renomear, como vocês estão vendo, né, que nem eu usei lá. Você pode fazer o destructing também com valores padrões, do mesmo jeito que a gente poderia fazer com vetor. A gente consegue também fazer com objeto. Se ele não tem a propriedade B, B vai receber o valor 5. Tá? E aí eu recomendo que vocês deem uma olhada com mais calma nesse resto de itens aqui. Tá? A história do REST. A gente pode usar apóstrofo assim para criar uma propriedade
com nome inválido, né? No JavaScript eu não posso colocar uma propriedade que é this-bus, né? O hífen é um caractere inválido, mas se eu colocar isso dentro de apóstrofo, ele vai conseguir criar uma propriedade que teria um nome, né, de um identificador inválido do TypeScript, certo? Bom, hoje a dica que eu queria dar era exatamente essa de structing, que a gente usa muito com o React Native, tá certo? Isso é um assunto geral para JavaScript e TypeScript, mas especificamente para props e state a gente faz muito o Object Structuring. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Comentem aí qualquer fatos interessantes ou dicas ou itens para próximos assuntos, né? Assuntos para próximos vídeos. Até mais.